Olá, meus irmãos, meus amigos, estamos mais uma vez aqui, sempre grato ao Senhor. Nós enviamos uma meditação também escrita todas as noites. Estamos tratando já há alguns meses sobre... porque chegamos no livro de Êxodo, no capítulo 30, falando sobre o sábado. Então nós estamos mostrando o que é o sábado bíblico, o que é o domingo e o que é o dia do Senhor, à luz da palavra de Deus. Mas nosso objetivo com as meditações é mostrar o plano redentor do Senhor. Se você quiser receber as meditações, basta você mandar aí no meu WhatsApp o pedido. Pastor, eu queria receber também um trecho pequeno, todos os dias, mando escrito, elas são numeradas, e aí você vai lendo diariamente uma sequência. Se você quiser receber, fala, pastor, eu gostaria de receber, você salva o meu número no seu celular, e eu salvo o seu número, coloco na linha de transmissão, eu envio tudo de uma vez só. Na hora que eu jogo na linha de transmissão, ela joga o bloco de vez na linha de transmissão. Então faça assim se você quiser receber. E também agradeço a você que tem compartilhado as mensagens aí nos grupos, você que já se inscreveu, pediu para outras pessoas se inscrever no canal. Já temos mais de 1.300 pessoas, então só temos a agradecer a você que tem cooperado conosco. Tratando de mais uma mensagem missionária, eu quero falar agora. Agora cabe você entender. Eu quero ler um texto aqui do Senhor Jesus com Pedro, Mateus capítulo 17. Vou ler do verso 24 até o verso de número 27, que diz assim a palavra de Deus. Chegando ele a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram, o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele, sim. E entretanto, em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo, que te parece, Simão? De que cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Irmãos, Jesus insistia ensinando Pedro. E Pedro não entendia os ensinamentos do Senhor. Assim são as pessoas. Muitos estão sendo ensinados, cobrados sobre a obra missionária, mas não tomam as decisões certas. Graças a Deus, Pedro lá mais adiante, no livro de Atos, mudou completamente, tomou a decisão. Mas aqui a gente encontra um Pedro ainda cambaleando, ainda sem conseguir tomar a decisão certa na vida. Olhe, o Senhor Jesus aqui, ele entra na cidade de Cafarnaum. Quando ele chega naquela cidade, as pessoas correm para cima e perguntam a Pedro, Pedro, seu mestre não paga os impostos? E Pedro, ele não pensou antes de responder. Ele diz, claro que sim. E Jesus chama Pedro de canto e diz, Pedro, por acaso os reis pagam impostos? Os filhos pagam impostos? Você diz que eu sou filho de Deus. Você já confessou isso? E agora você dizendo que eu sou príncipe, filho do Deus Todo-Poderoso, você está dizendo que eu devo pagar impostos? Coitado de Pedro, que situação. Mas Jesus, para ensinar Pedro, ele o chamou e o mandou até no rio, deu uma ordem que ele deveria pegar um peixinho, e naquele peixinho viria uma pérolazinha, e dessa pérola ele deveria ir lá pagar o imposto, tanto do Senhor, quanto o imposto de Pedro. E assim Pedro foi com toda a paciência, aguardou aquele peixinho cair, quando o peixinho caiu, lá estava a pérolazinha, Pedro foi lá e pagou o seu imposto. Quantos de nós estamos na mesma situação de Pedro? Jesus está ensinando, insistindo, e nós continuamos cambaleando. Nós continuamos insistindo em não tomar a decisão certa, em ir pelo caminho errado. Olha só esse trecho do livro. Quem me dera conhecer a Deus, o qual já usei esses dias, e vou ler mais algumas páginas aqui,
quero mostrar a vocês o que acontece na pregação do Evangelho a esses povos, que de alguma maneira Satanás mudou a cultura e agora você precisa gastar um certo tempo para conseguir evangelizá-los. Então precisamos compreendê-lo, mas Jesus está ordenando a todos nós que devemos ir. Veja só, o Evangelho e um nativo animista. Por que, de um modo geral, demora tanta formação de uma igreja indígena? Por que não se começa logo, de início, a apresentar o Evangelho Salvador para os nativos? Olha só, para responder perguntas assim, que surgem em nossa mente, temos de analisar um detalhe muito importante: a cultura tribal em que o nativo nasceu, cresceu e vive. Em muitas culturas, o enganador incutiu na mente deles as mais diversas crenças e superstições, que os mantém cativos de crendices, feitiçarias, temor de espíritos ou vítimas de xamãs charlatãs. Vejamos de modo prático como o nativo reagiria de imediato às nossas proposições evangelísticas tradicionais. Então ele vai fazer aqui uns pontos, uma sequência aqui, 1, 2, 3, e ele vai mostrando como o nativo reagiria das experiências que eles tiveram já pessoalmente. Todos os homens pecaram contra Deus e o salário do pecado é a morte eterna e o inferno. Então ele lá lê o texto bíblico para o indígena. O nativo: não, nem todos pecaram. Somente aquele que comete incesto com a sua irmã é que comete pecado ruim mesmo. Só neste caso é que Deus se importa e não o aceitará. Morte, inferno? Não, o incestuoso não irá para o inferno, e sim para longe de Deus. Ou vai virar assombração, ou Topã vai comê-lo, dizendo que vão usar os instrumentos queimantes para castigá-los, e que haverá um fogo grande que queimará a terra. Mas eu não preciso me preocupar com isso. Não sou incestuoso, nunca mexi com minha irmã. Essa é a cultura desse povo. Então veja como é um pouco mais complicado. Era o caso de Pedro. Pedro estava ali ouvindo. Então nós estamos ouvindo na cidade. Ouvindo os desafios, precisa ir alguém para lá para aprender, para levar o Evangelho. E não estamos tomando uma posição. Novamente o segundo ponto. Ele lê um texto bíblico lá, o evangelista, o missionário. Deus odeia o pecado, mas ama você. Ele é bondoso e enviou seu filho para salvá-lo. O nativo: certo, Deus não gosta do incestuoso. Ele não deixará que ele entre no céu. Agora você diz que ele me ama. Eu acho que não. Ele foi para o céu e deixou nossos ancestrais. Será que ele é bom mesmo? Pensando bem, talvez goste da gente, sim, porque ele até dançou com os nossos antepassados, bebeu com eles e até teve caso com algumas mulheres. Mas não sei se ele é bom como você diz. Certa vez, quando deixaram sua flauta cair e quebrar, ele foi embora e deixou sua mulher grávida para trás. Outra vez ele ficou muito zangado e com raiva. Aí os antepassados o mataram, enterraram, mas ele ressuscitou produzindo um estrondo e foi embora. Ele levou tudo de bom lá para cima. Eu não sei se ele é bondoso mesmo. Veja a mentalidade do nativo. Veja, se você ler um versículo bíblico para ele, como ele vai entender. Ele foi preso a crendizes. Ele foi preso ao ensinamento satânico. A mentalidade dele cultural está presa àquilo. E Pedro, ouvindo, não tomava decisão. Não deixe que isso aconteça com você. Toma a tua decisão de servir logo ao Senhor. Toma logo sua decisão. Agora cabe a você entender. Outro ponto. O missionário chega lá e lê o texto. Se você confiar no Filho de Deus que morreu por você, vai ser salvo. Olha o nativo, depois que ele ouviu isso. Você diz que devo confiar no Filho de Deus. Como? Em qual deles? Já que Deus teve 2 filhos gêmeos. É claro que não posso confiar. Eles não merecem confiança. Quando o pai deles foi embora, sua mãe estava grávida e foi pelo mato tentando seguir seu marido.
Foi longe, perdeu-se tomando o trilho da onça e acabou sendo devorada por ela. Mas os fetos sobreviveram e até tentaram ressuscitar a caveira da mãe. Como não puderam, ficaram zangados e causaram um grande dilúvio que exterminou todo mundo. Só se salvam umas pessoas sobre uma palmeira. Eles não são tão bons. Não dá para confiar neles, não. Dá para perceber que não é tão simples como se pensa, não é? Deixe-me propor uma nova pergunta. Por que Paulo não evangelizou os nativos de Malta ou iniciou uma igreja entre eles, como fazia em muitos outros lugares? Atos 28. O problema da língua, Paulo até podia resolver com um intérprete, mas a necessidade de investigar a cultura daquele grupo foi uma barreira que Paulo encontrou. A cosmovisão YMP. A maneira como todos os sistemas de classificação dessas coisas, físicos e metafísicos, se organizam na concepção dos YMP, está baseada numa relação de chefes e subordinados. Tudo segue esta lógica, que é parte da sua cosmovisão. É o modo como concebem a interação do mundo material com o espiritual, conforme a sua cosmogênia, o conceito de origem das coisas. Tudo tem um dono. Pode ser uma forma de chefe ou de controlador criador. Existem donos da mata, do mundo subaquático, das caças, dos fenômenos da natureza e assim por diante. Sua visão de mundo é bem animista. As pessoas também têm o seu dono, que é chamado de nosso legítimo dono, o Criador de todas as raças. Ainda muitos semideuses ou heróis míticos, mas em suas especulações sobre o mundo espiritual, os YMPs têm muitas perguntas indicando como desejam conhecer mais a respeito de Deus. Paulo dirigiu-se aos atenienses, qualifica o modo como muitos procuram conhecer a Deus, dizendo que eles estão tateando nesta busca. Os YMPs não são exceção nisso. Durante séculos, eles vêm tateando em suas conjecturas a respeito de Deus. Nesse livro, o leitor vai observar uma parte da história de como a palavra de Deus começou a chegar no meio desse povo, as barreiras enfrentadas pelos missionários, a reação do povo perante a mensagem, as primeiras manifestações de fé e a perseguição que aconteceu nesse caso. O povo YMP no Brasil é composto de mais de 500 pessoas distribuídas em 15 aldeias, localizadas nas bacias fluviais do Rio Jari e Amapari, no centro-oeste do Amapá. Seu território já foi demarcado e ocupa parte dos municípios de Laranjal, do Jari, Pedra Branca e Amapari. Muitas almas ainda vivem ali, aguardando os missionários, aguardando como Pedro tomar a decisão certa e entender. Pedro foi exortado pelo Senhor Jesus Cristo, teve que ir lá para o rio ter paciência e esperar um peixinho. Jesus está nos exortando há muito tempo. Jesus está tendo paciência conosco, esperando que a gente pegue o peixinho e vá lá pagar o imposto o qual nós criamos. Vamos tomar uma decisão. Cabe unicamente a você. Cabe a você a necessidade. Essas pessoas que pensam desta maneira. Por quê? Porque Satanás montou o seu trono. Satanás montou a sua estratégia e conseguiu, de alguma maneira, alienar essas pessoas. Mas cabe agora, eu e você, levar a mensagem salvadora, o sangue precioso do Filho de Deus, que morreu por mim e também por eles. Pense nisso, tomemos nossa decisão. Vamos orar. Pai, quero te agradecer por mais esse dia, por mais esse momento, pela oportunidade, ó Deus, de estar pregando a Tua palavra. Que a mesma venha alcançar as vidas, falar aos corações, transformar, ó Deus, cada um para louvor e glória do Teu nome. Obrigado por tudo, Pai.
Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.